que acontece na produção dos florais? Eu tô aqui com algumas marcas que eu comprei, que eu tenho para mostrar para vocês. E o que acontece? Os florais, eles são feitos lá na Inglaterra. E hoje eu vou contar para vocês, desde o princípio, como que os florais são fabricados. Então a gente tem tintura mãe, estoque, a fórmula de tratamento, floral de bancada. São 4 tipos diferentes que a gente vai conversar aqui hoje. Você precisa entender a diferença do que é que você está comprando, tá? E aí você escolhe o que você quer. Trouxe também aqui marcas que você pode buscar no mercado, avaliar. Fiz até uma cotação de preço para vocês saberem quanto que tá um kit completo de florais. Quem for terapeuta, quem é terapeuta, ou você mesmo que não é terapeuta, mas quer ter em casa porque você gosta, é um estudioso, enfim. Então você já pode comprar esse kit se você quiser fazer para sua família, enfim. Então o que acontece? O começo de tudo é a tintura mãe, tá? A tintura mãe, ela só é feita na Inglaterra, ela não é feita no Brasil. Os florais de Bach são feitos na Inglaterra, tudo bem? Então, a tintura mãe, como é que eles fazem? O Bach, vocês sabem, eu já contei aqui algumas vezes pra vocês que ele era uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa sábia, conectada, intuitivo, né? E aí ele buscou na natureza as flores que ele viu que tinham um potencial de cura sutil e gentil, sem afetar a nossa parte orgânica diretamente, iguais aos medicamentos alopáticos. O Bach era médico e ele quis buscar essa parte mais natural através das ervas, das flores, das plantas, para trazer um conforto pra gente de dentro para fora, da nossa alma para o nosso corpo. A primeira coisa que é feita, que ele fez, foi a tintura mãe. E para fazer a tintura mãe, ele foi na natureza, buscou, estudou, identificou, analisou a planta em si. O que é aquela planta com aquelas pétalas que nasce em determinado lugar, em determinado solo, com determinada raiz, determinada cor, tudo isso ele analisou. Então ele foi lá na natureza, pegou um pote de vidro, tá? Colocou a água de nascente de um local que era perto, que nascia perto da flor. Olha o detalhe, né? Ele era bem preciso. Pegou então a água de nascente, colocou no sol, pegou as flores que ele queria, colocou nesse pote com água, deixou por 3 horas. Isso se chama método solar, tá? É um método de produção, de extração da energia, do potencial curativo energético daquela flor, tá? Então, impregnou esse potencial criativo da flor na água, tá? Então, depois de 3 horas, não podia estar nuvem, tá? Tinha que estar sol constante. Então, a flor tinha que estar no auge da floração dela, para estar bem potente ali de energia, tá? Então, depois de 3 horas, ele tira essas florzinhas com muito cuidado, sem relar a mão dele, tá? E ele colocava numa jarra, num galão de vidro âmbar, e colocava, se ele colocava, vamos supor, 1 litro de água floralizada, digamos assim, potencializada com a energia do floral, ele colocava mais 1 litro de conhaque de uva, envelhecido em barril de carvalho, olha isso, bem preciso, que fosse de 40% a 60% de teor alcoólico, tá? E isso se deu o nome de tintura mãe. Também é feito, a tintura mãe não é só feita pelo método solar, também é feito pelo método de fervura. Então, ele, em alguns momentos, porque na Inglaterra não tem sol constante igual a gente tem aqui no Brasil, ele teve que usar de algumas artimanhas aí para poder conseguir usar os florais, porque na época ele era tão sensitivo e tão sensível que ele sofria do que aquela flor ia poder fazer por ele. Então, como não tinha sol, acho que era em fevereiro mais ou menos assim, que ele estava precisando de 3 florais. Foi aí que ele encontrou o método de fervura. Então ele pegava uma panela, colocava também água de nascente, colocava as flores e as partes da planta, deixava ali por 30 minutos, deixava esfriar, depois tirava essas flores e fazia a mesma coisa. Metade do frasco com floral e metade com o conhaque, tá? Então a isso se deu o nome de tintura mãe.